Bom, gente, cozinhando com Paula Solange, hein? A gente hoje vai aprender a fazer, sabe o quê? Panqueca de carne. Deu água na boca? Vê aí pra ver. Cozinhando com Paula Solange, o sabor da chefe. E hoje ela vai ensinar como preparar panqueca de carne. E aí, Paula, vamos, mão na obra? Vamos lá, vamos aprender a fazer panqueca de carne. Hoje eu vou ensinar o passo a passo. Primeiro, como preparar o recheio. Em uma panela, colocamos um fio de óleo. Aqui nós temos nossa carne. Eu começo pode deixar ela aí grelhando. Coloco o sal a gosto. Coloco orégano para dar um aromazinho e um sabor. O nosso alho. Eu posso colocar, refogar o alho e colocar depois a carne, mas para ir pegando o gosto do refogado, eu coloquei o alho agora. Que aí nós vamos refogando e vai dando sabor à carne. Aqui eu tenho temperos desidratados, que tem alho, cebola, ervas. Coloco mais ou menos uma colher. Esse aqui também são ervas desidratadas, temperos desidratados. Muita gente pode colocar cebola, tomate, mas eu prefiro para recheio, tanto de frango como de carne, eu prefiro os temperos desidratados. Ele conserva mais a carne e dá mais sabor. Aqui também, esse aqui tem um pouco de sal, coloral e tempero desidratado. Colocando todos, você vai refogando. Deixa refogando bem para pegar o sabor na carne. Não precisa carne, peixe, não precisa temperar antes, que ela pega o gosto fácil. Quando estiver bem refogadinho, nós vamos acrescentar o molho de tomate, para ficar uma carne bem suculenta para a nossa panqueca. Não ficar aquele recheio seco. Bom, aqui já tá bem refogadinho, ó, bem sequinha. Já misturou os ingredientes. Aí eu venho com molho de tomate da sua preferência, viu? Não precisa. O molho que você está acostumado a usar, você coloca. Eu coloco mais um pouco, eu gosto bem hidratado. Então foi mais ou menos 2 sachês, né, de molho, 300 ml. Olha, a carne fica assim, suculenta. Coloco um pouquinho de água também, não muito, para não ficar muito com muito caldo, só para cozinhar a carne agora. Vou colocar o restante, porque eu gosto da carne bem suculenta. Aqui eu deixo em 5 minutinhos fervendo para a carne cozinhar. Depois que tiver cozida, aí eu mostro o restante. E agora vamos preparar a nossa massa. A nossa massa, uma receita, vai 3 ovos, só que eu vou fazer 2 receitas. Então temos aqui 6 ovos. Primeiro eu coloco líquido no liquidificador. Aqui, para cada 3 ovos, 2 xícaras de leite. Então, no caso aqui, temos 4 xícaras de leite. Colocamos sal a gosto.
E aqui nós temos 4 xícaras de farinha. São 3 ovos, 2 xícaras de leite e 2 xícaras de farinha. A farinha eu vou colocar um pouco. Se o liquidificador, esse aqui é industrial, mas se for o liquidificador de casa, pode ir colocando aos poucos, porque fica um pouco pesado. Ah, eu coloco também uma colherzinha de azeite, para dar um sabor na massa. Aqui. Ela fica mais soltinha na hora de preparar. Fecha. E é só bater bem. Bateu bem a massa, ela fica assim. Bem homogênica. Você pode deixar ela bater para ela ficar deste tom aqui. E aqui está pronta a nossa massa de panqueca. Vamos daqui a pouco para o próximo passo. Aqui nossa carne já está cozida. Aí tem esse caldinho aqui, certo? Eu acrescento um pouquinho, uma colher de farinha de trigo com água. Para quê? Para o meu recheio ficar cremoso. Olha, ele não fica com um líquido, ele fica bem cremoso. Esse é um segredinho, em geral não se coloca as pessoas, mas olha como fica a textura da carne. Ela fica melhor para se trabalhar. E aqui eu gosto de uma panqueca bem recheada, então eu acrescento batatinhas, que é batatinhas picadas bem pequenininha e cozida. Para famílias grandes, né, que gostam muito de panqueca. Pode acrescentar também azeitonas, milho, ervilha, fica a seu critério. E acrescento também ovos cozidos. Vai dar mais volume e mais sabor ao nosso recheio. Mistura bem. Olha como ficou sequinho, tá vendo? O recheio ele não fica com caldo. O molho não fica com molho. O molho nós colocamos depois de montar a nossa panqueca. E aqui está o nosso recheio para a panqueca. Pronto, em uma frigideira eu dou uma pré-aquecida nela. Coloco um fio de óleo e retiro o excesso. Espalho assim, não precisa ter muito óleo, é só para ela. Aqui eu venho com a minha massa. Vou espalhando ela em toda a frigideira. É uma massa bem fininha, leve e saborosa. Se tiver a frigideira Tefal, é melhor para soltar essa massa. As outras frigideiras, ela pode grudar um pouco. Soltou já da massa, da frigideira. Deixa ela mais um pouco dourar. Soltou da frigideira, é só virar. E aqui já está pronta a nossa massa de panqueca. Agora, já mostramos o recheio. Aqui é molho de tomate e aqui nossa massa. Para ir ao forno e para ficar com aquela gratinado delicioso, forramos o forro, a forma. Pode ser de alumínio, pode ser de vidro, que vá ao forno. Esse molho aqui é o que eu costumo usar, mas você pode botar o da sua preferência. Aí eu venho aqui,
com minha massa. Pego a quantidade de recheio para ficar bem recheada e venho enrolando. Eu sempre fecho os lados. Para quê? Para que ela não saia o recheio e fique bem fechadinha. Então, nossa panqueca fica assim. Vai apertando levemente para que não fique o recheio saindo. Eu venho aqui com o meu molho por cima. E agora, para finalizar, para ficar aquela panqueca deliciosa, você pode usar a mussarela ou o queijo, o queijo da sua preferência. Mussarela, queijo coalho, parmesão. Eu gosto muito da mussarela porque ela vai derreter e vai dar um sabor especial na nossa panqueca. Eu coloco também um oréganozinho para dar aquele aroma ao nosso queijo. E agora é só levar ao forno. E aqui está a panqueca de carne pronta para ser degustada. Já está no ponto. Já está no ponto. O queijo derreteu, já aqueceu o molho. Agora é só degustar. Ok, então vamos lá. Agora vamos ver aqui se está de agrado, né? Não, pode comer. Bom, está muito, né? Está aprovado. Tem um gosto, o orégano faz a diferença. O gosto do orégano, aquele... Mas está ótimo, perfeito. Boa indicação aí para... Bom, vocês podem fazer para o almoço, para a família, uma reunião com amigos e para vender também. É uma ótima opção. E bom apetite. Lembrando que a massa da panqueca tem que ser na frigideira antiaderente, para ela soltar com mais facilidade. Muito obrigada e até a próxima receita. Bacana, né? Muito bom. E eu aprovo. Inclusive ela mandou alguns mimos, né, pra gente aqui da equipe. E o sabor realmente é diferenciado, é uma coisa que dá água na boca, né? Então, parabéns aí pela chefe, né? De certa forma entende muito bem de culinária. Especialista, né? Estudou pra isso. Já teve a oportunidade de visitar a GD Farma? Vem, pois aqui é uma farmácia humanizada e que tudo o que faz é pensando em você.